Então, pessoal, boa noite. A partir de agora estamos sendo gravados. Aí, tudo que vocês falarem pode ser exato acontecer no tribunal, tô brincando. A gente vai agora começar, né, novamente a nossa aula, dar início aí ao nosso segundo módulo hoje, tá bom? Na primeira aula a gente falamos um pouco sobre o módulo de internet, rede de computadores. Vimos também um pouco falando sobre sistema operacional, na questão de protocolo de rede também. Vimos o que era hardware, o que era software e também algumas coisas falando a respeito do que engloba, né, no contexto geral, toda a parte da informática. Tá bom? Na aula de hoje, né, nós vamos só dar uma pequena revisada aqui nessa atividade que eu postei para vocês. É mais para fixação do nosso conhecimento, para a gente ver um pouco, né, se vocês ainda lembram. E eu queria que vocês participassem um pouquinho, só nesse primeiro momento, para falar assim um pouco mais, para a gente só revisar rapidamente, para a gente começar realmente a aula de hoje, tá bom? Todo mundo está escutando ainda? Sim. Pronto. Então vamos lá. Eu coloquei para vocês no grupo uma atividadezinha, né? Eu coloquei agora à tarde já, agora quase a noitinha. Só para a gente ver como funciona, né? Então, descrever um pouco mais sobre como funciona a questão do que a gente viu da aula passada, tá bom? Então vamos lá. Vocês se lembram ainda que a gente falou um pouco sobre o que era hardware, né? O que era software e também o que era people em relação ao que a gente tinha visto anteriormente, tá bom? Também vimos, né, falamos um pouco sobre como funciona, né? Então vocês se lembram ainda o que era hardware, o que era software, né? E falamos um pouco sobre people. Esse people aqui eu falei pouco sobre ele, porque é mais a questão das pessoas, né, que trabalham com computadores. Então, eu acho até estranha essa palavra, o pessoal coloca às vezes nos cursos aí, mas não vem ao caso agora, tá bom? Só pra gente relembrar, vocês se lembram ainda o que era... Ah, vocês estão vendo na tela não, né? Desculpa, deixa eu compartilhar minha tela. Pronto, só pra gente recordar e ver um pouco aí sobre o que é, né, sobre o que é hardware, o que é software e também sobre o que é, né, peoples, né, como eu falei agora. People a gente deixa um pouco de lado, tá bom? Não precisa a gente falar um pouco sobre isso. É mais a questão das pessoas que trabalham com sistemas operacionais e com computadores, tá bom? Hoje nós somos caracterizados como sendo peoples. Tudo bem? Aí então a gente vê o seguinte, né? O que é hardware e o que é software. Hardware é tudo aquilo que a gente pode pegar, tá bom? E software é aquilo que a gente manipula juntamente com o computador, tá bom? A questão do exercício pergunta só o seguinte, né? Quais são os procedimentos para processamento de dados? A gente só tem lá entrada, né, de dados e a saída. E essa entrada e saída elas retornam para a gente todo o sistema lá que a gente coloca como sendo feedback, tá bom? Dos processamentos. Então, entrada, processamento e saída. Aqui na 3, também bem simples, né? Cite como funciona o ciclo da unidade central de processamento, da CPU ou da UCP. A gente viu também lá com a mesma forma, né? Ele espera que a gente vai dar entrada no input, né? Na entrada lá que ele pede. Essa entrada ela tem um processamento e depois ela tem uma saída, tá bom? Bem simples também. Então ele sempre fica aguardando aí o que é que você vai fazer para poder mostrar ou para poder processar lá no computador, e também para o usuário. Aqui ele pergunta quais são os componentes de um computador. Então são aqueles lá que a gente viu na aula passada também: memória RAM, HD, processador,
CPU, memória RAM, né? Memória RAM já está aqui embaixo também. Então, todos eles são componentes que a gente pode utilizar nesse computador. Aqui ele pergunta o seguinte, né? Diferencie memória RAM de memória ROM. Só para a gente recordar, vocês se lembram ainda o que é a memória RAM e o que é uma memória ROM? A memória RAM, ela é o que? A memória fica mais próxima do computador, né? No caso do processador, desculpa. Nesse processador, a gente vê o que? Principalmente, né, a questão dos programas que ficam ali em paginação perto do processador. Então, por exemplo, se você estiver assistindo um vídeo ou escutando uma música e em algum momento aquele computador desligar inesperadamente, aqueles dados que estavam naquele momento serão perdidos, tá bom? Por quê? Porque eles ficam na memória RAM. Já o filme, né, que você estava assistindo ou a música que você estava escutando, se faltar energia naquele momento, né, não tem problema. Você só vai perder num pequeno intervalo de tempo, mas a sua música, o seu vídeo ainda vai continuar no computador. Por quê? É porque ele está gravado na memória ROM, tá bom? Aqui essa questão que eu perguntei para vocês bem simples. Cite um dispositivo de entrada e saída, tá bom? Bem tranquilo também. Quais são os dispositivos de entrada e saída? Dispositivos de entrada são o que? Teclado, mouse, scanner, né? Microfone, webcam, tá bom? Ou seja, tudo que você consegue inserir dados para o computador, tá bom? A gente vai ter aí como sendo dispositivo de entrada. Dispositivo de saída, a gente tem quais, né? Monitor, fone de ouvido, caixa de som, que mais? Impressora. E são basicamente esses, né? E dispositivo de entrada e saída, a gente tem quais lá? Placa de rede, impressora também com scanner, né, que são as mais modernas, CD, DVD, pendrive, tá bom? Todos aqueles que você consegue pegar uma informação e também consegue inserir a informação dentro do próprio sistema, tá bom? O que mais que a gente pode ver aqui agora, em entrada e saída, né? Aqui a gente pergunta o seguinte: cite 3 tipos de rede de computadores. Aí a gente tem aquelas lá: dispositivo, anel, barramento e estrela, tá bom? São os 3 principais aí que a gente consegue ver para o nosso sistema, tá bom? Na questão 8, eu pergunto o seguinte para vocês: quais são, né, os tipos de, né, o que é, no caso, um protocolo IP? Vocês se lembram ainda? Um protocolo IP é a conexão que você faz à internet, como se fosse o CPF do computador, tá bom? Todo computador ele é obrigatório a ter, né, quando for se cadastrar na internet, for acessar a internet, ter um protocolo IP, tá bom? Então aí a gente sabe que é o seguinte: o protocolo IP ele identifica na internet ou naquela rede o nosso computador, tá bom? Chegando aqui no fim, a gente tem o seguinte: cite 2 equipamentos de rede de computadores, tá bom? Bem simples, né? Quais são os equipamentos que a gente tinha naquele dia que estava estudando? Roteador, switch, hub, gateway, DNS, enfim, né? São alguns dos equipamentos, servidores que possuem conexão com a internet e que a gente pode estar utilizando, tá bom? Então, para citar 2 aqui, a gente pode colocar roteador e o hub, tá bom? Bem simples. Para finalizar, a gente pode ver o seguinte:
O que é computação em nuvem? Bom, vocês se recordam ainda o que é computação em nuvem? Ou seja, computação em nuvem é um modelo, né, de comunicação com a internet, onde você deposita todas as informações ou arquivos em um data center que você aluga, né, ou pode comprar, ou então você tem algum serviço gratuito, como por exemplo Google, Dropbox, o Facebook, tá bom? Entre outros. Todos eles fornecem para a gente uma conta gratuita para você armazenar seus arquivos na nuvem, né? A nuvem nada mais nada menos que apenas um servidor, né, remoto, onde você pode colocar suas informações lá. Então, por exemplo, se você está em Pedra Branca e você quer armazenar suas informações na nuvem, você vai enviar de Pedra Branca para os Estados Unidos, ou para São Paulo, ou para o Japão, ou para a Europa, as suas informações para ficar armazenado em algum computador nesses locais, tá bom? Porque a nuvem, como eles falam aqui, como a gente pode ver, é o que? É uma aglomeração de computadores que fornecem essas informações para a gente de acordo com com o nosso serviço que a gente está precisando, tá bom? Então, essa aqui é uma pequena revisão que a gente fez com a nossa atividadezinha lá, de fixação, para a gente recordar um pouco sobre o que a gente viu na aula passada, né, e sobre como a gente vai ver nas aulas futuras, tá bom? Então agora a gente vai estudar um pouco, tá bom, sobre o nosso novo módulo, que é o módulo de pacote de escritório, tá bom? A gente vai começar hoje falando sobre o Word, tá bom? Que é uma ferramenta de criação de arquivo de texto, tá bom? Como essa nossa aula já é um pouco mais demonstrativa, tá bom? Vou mostrar para vocês a interface, mostrar para vocês como é que ela funciona, como é que a gente pode utilizar essa ferramenta aqui a nosso favor para criar, né, para a gente criar documentos no nosso dia a dia, tá bom? Então vamos lá. O programa que a gente vai utilizar hoje é o Office, né, que tem a ferramenta dentro dele, o Microsoft Word. Praticamente todos eles já vêm quando você compra o computador, o notebook. Eles vêm com essa versão gratuita, né, ou trial para você utilizar por algum tempo. Depois você tem que comprar esse programa para conseguir estar utilizando, né? A gente tem outros no mercado, né, que são gratuitos e você pode baixar e instalar, é bom, gratuitamente na sua máquina, como por exemplo o LibreOffice. Vamos colocar aqui também no bate-papo para vocês verem. O LibreOffice ele também é gratuito. Ele utiliza praticamente as mesmas funções lá do Word, tá bom? Do PowerPoint, do Excel. E você pode estar utilizando aí tranquilamente eles em qualquer versão dos seus sistemas. Então aqui, quando você utiliza, né, essas versões aqui, você pode instalar também gratuitamente. É bom que você não precisa estar precisando comprar agora, às vezes é um pouco caro para estar utilizando, tá bom? Então vamos aqui. O Office, pessoal, Microsoft Office, ele, para você comprar às vezes, né, a versão mais barata, ele também é um pouco caro, tá bom? Tem a partir de R$ 59,00, né, algumas versões que é apenas para um computador. Você pode utilizar eles aí de acordo com a licença que você comprar, tá bom? Então só para essa mais curiosidade aqui para vocês estarem sabendo que existe, tá bom? Vou botar aqui para vocês Microsoft Office.
bom? Esses aí são os mais utilizados, né? Muito parecido um com o outro. Eles têm uma característica bem em comum, que é a interface gráfica, para ser um pouco fácil para ambas as partes, tá bom? Para ficar um pouco fácil para vocês bem utilizarem no dia a dia. Então vamos lá. Essa daqui, pessoal, ela é a interface gráfica do momento que você abre o Office, tá bom? Quando você abre ele vem para essa interface gráfica aqui, que é a famosa tela inicial, tá bom? Do programa. Aqui em cima, ó, você tem vários templates que você pode estar utilizando para fazer alguma coisa já pronta, tá bom? Template é isso. Template é você pegar uma coisa que já vem pré-modelada e utilizar ela a seu favor de acordo com o que você quiser, tá bom? Eu vou clicar aqui em cima só para vocês verem. Aqui tem mais modelos. A gente pode ver aqui que tem vários tipos. Vou dar um zoom aqui para ficar melhor para vocês. Tem vários tipos, ó, com título, calendário, informações mais básicas, outros mais simples. Bom, que você pode ver, né, e utilizar no dia a dia, ó. Capa de livro, cardápio, capa de trabalho, currículo, calendário, enfim, tem diversos modelos, né, pré-feitos, né, os famosos templates, que você pode utilizar no dia a dia e ter esse retorno aí de forma mais rápida, tá bom? Então a gente não vai utilizar um template agora, a gente vai fazer o nosso do zero. Então vamos aqui conhecer novamente o resto da interface gráfica. Aqui tem o menu lateral, né, que a gente pode ver agora. Esse menu aqui, ele tem a função de dar acesso rápido para a gente às principais partes do nosso código. E aqui embaixo a gente tem também os últimos trabalhos que foram abertos nesse programa. Então a gente pode ver aqui atividade TSB, análise de requisitos, brief, enfim. São vários comandos aqui que você pode dar e abrir de forma rápida. Às vezes você não lembra, né, de um trabalho que você fez um tempo atrás. Então é só vir aqui nesse relatório que você consegue ver de forma rápida o que está sendo feito, ou o que você fez naquela época, né, um tempo atrás, de atividade, né, ou de documento, ou de livro, enfim, o que você puder ver. Bom, aqui são os recentes, né, todos eles. Você pode também fixar os recentes, caso queira. E aqui você pode abrir um documento que está em alguma pasta no seu computador, bom, de forma bem simples. Então, de volta aqui para o nosso trabalho normal. E vamos aqui abrir um documento em branco, tá bom? Só dar 2 cliques, ele vai abrir aqui para a gente, né, toda a interface gráfica do nosso dispositivo. Acho que travou a internet aqui. Voltou, acho que voltou. Só tá travado aí um de vocês. Acho que voltou agora a compartilhar. Pronto, eu acho que voltou. Voltou. Pronto. Então, gente, aqui é a interface gráfica que a gente tem do nosso programa, tá bom? Aqui em cima, deixa eu dar um zoom aqui para vocês. A gente tem a interface gráfica, tá bom? Do nosso sistema, onde a gente vai conseguir o seguinte, ó. Página inicial. Deixa eu voltar aqui. Página inicial, inserir, né, desenhar, design, layout, né, referências, correspondência, enfim, revisão,
Aqui a gente tem todos os tipos, né, de menus necessários para a gente estar utilizando no nosso sistema, tá bom? Todos eles, né, eles realizam funções específicas para nos ajudar a realizar aquilo que nós queremos no nosso documento, tá bom? Vocês já observaram os jornais, revistas, tá bom? Cardápios, listas, documentos, né, ofícios, relatórios financeiros. Todos eles possuem diversas características que você pode estar desenvolvendo em cima do Microsoft Word, né, que é esse que a gente está utilizando aqui, para fazer qualquer tipo de trabalho ou relatório nessa ferramenta, tá bom? Você consegue fazer balanceamento, consegue fazer fluxo de caixa, artigo, enfim, tudo que for escrito, né, você consegue fazer aqui junto com o Microsoft Word, tá bom? Então aqui de forma bem simples, ó. Vamos desenhar aqui comigo, né, vocês vão observar aí. Vou desenhar aqui para vocês um pequeno cardápio, tá bom? Só para vocês verem aqui como é que a gente faz essa função. Eu acho que você já deve ter feito muito trabalho, né, com isso aqui. Só que a gente vai começar hoje com as funções mais básicas, para dar tempo de quem nunca teve costume de trabalhar com isso e se adaptando, tá bom? Então aqui, por exemplo, só para a gente dar uma leve pincelada ainda por cima da nossa interface. Na página inicial, esse primeiro módulo aqui, onde tem uma tesoura, uma prancheta, dois papéis e um pincel, eles têm a função de quê? De mostrar para a gente as principais informações de formatação, tá bom? O que é formatação? Por exemplo, quando você copia alguma coisa da internet, tá bom? Por exemplo, texto, uma música, enfim, alguma coisa que você copiou da internet, aquela informação, ela tem uma formatação, tá bom? O que é que a gente entende por formatação? Formatação é a forma como aquele documento ou aquele trabalho ele foi estilizado, tá bom? O que é estilização? É você colocar características que só aquele documento tenha. Então, por exemplo, eu quero que o meu título, meu artigo, a minha figura, meu trabalho, ele tenha alguma cor específica. Aí você vai lá e formata de acordo com o que você quer. Eu quero fazer com que a minha imagem fique alinhada à esquerda, alinhada à direita, tá bom? Tudo isso é formatação. Eu quero usar uma fonte, tá bom? Só por exemplo, é formatação. Então a gente vem aqui, por exemplo, ó, eu vou colocar aqui o seguinte: aula finanças. Aula finanças. Aí eu vou selecionar. Quando eu seleciono, né, essa informação aqui, o que é que acontece agora? Eu consigo trabalhar a minha formatação que eu tenho em cima dela, tá bom? Então aqui, por exemplo, ó, se eu vier aqui nessa tesourinha e clicar nela, ele vai recortar, tá bom? O que é recortar quando eu falo sobre informações em plataformas digitais? É eu remover aquele documento e eu posso colocar ele onde eu quiser. Então, como eu não tenho muita coisa para colocar aqui, eu vou voltar aquele processo. Então eu faço o que? Eu venho aqui na prancheta, ó, e colo. E eu posso colar agora quantas vezes? Quantas vezes eu quiser. Vou clicar de novo, de novo, de novo, e assim por diante, tá bom? Só para vocês entenderem como é que funciona o cortar e o recortar, tá bom? Porque às vezes tem gente que não sabe fazer essas coisas aqui ainda. Então, Felipe, você quer dizer o seguinte: se eu selecionar aqui, apertar na tesoura, ele corta. Se eu colocar no colar, ele preenche. E esse pincel aqui faz o que? Se eu selecionar tudo, ó, e apertar o pincel aqui, né? Como o meu aqui não tem formatação, ele vai deixar normal, tá bom? Por que ele vai deixar normal? Porque o meu texto ele está cru, não está formatado. Então eu venho aqui, ó, faço o seguinte, ó, vou apagar isso aqui,
eu vou deixar só o aula finanças. Aí eu venho aqui agora, ó, nesse segundo módulo, tá bom? Que é o módulo de quê? De alinhamento, tá bom? O que é o alinhamento? É onde eu vou alinhar o meu texto e vou numerar o meu texto ou paragrafar, assim posso dizer, da forma que eu quiser. Então aqui, ó, só para a gente fazer uma configuraçãozinha, depois eu vou mostrar aqui no pincel. Então eu vou centralizar o meu texto ao centro, tá bom? Do meu documento. Então ele já ficou aqui no centro. Vou colocar um número, tá bom? Só clicar aqui em numeradores, tá bom? Aí a gente tem numeradores, a gente abrir aqui também, ó, a gente pode ter vários, ó. Tem número normal, né, formato numérico, formatos com vírgula ou parênteses, números romanos. Enfim, tem diversos modelos aqui que eu posso colocar. Então agora, se eu selecionar, ó, o meu texto e vier aqui no pincel de formatação, ele vai... Não está fazendo nada, né? Deixa eu ver o que é estranho. Isso é só quando tem algum tipo de cor. Deixa eu ver. Selecionar aqui. Só quando eu coloco algum tipo de cor nele ou formatação que ele vai perder. A mesma coisa, né, desse pincel aqui é essa borracha, tá bom? A borracha serve para fazer, esse A aqui que tem uma borracha, ele serve para fazer a mesma coisa que o pincel, né, que é remover aquela marcação ou formatação. Então, se eu selecionar e vier aqui, ele vai remover, ó, a formatação daquele meu texto, tá bom? Então, só para a gente entender, os menus aqui são menu de formatação, menu de organização, tá bom? Ou centralização, que a gente pode falar o seguinte. Vamos fazer o seguinte, ó. Relatório financeiro anual. Se você observar, ó, o meu relatório aqui, né, ele ficou com R maiúsculo sem eu querer, né? Tá bom? Sem eu pedir. Por que que acontece isso? O Word, né, ele é configurado para colocar uma caixa alta automaticamente no meu código assim que eu clicar ou teclar, né, a tecla Enter. Então ele já mostra para mim que a minha primeira frase, a minha primeira palavra da primeira frase, a primeira letra tem que ficar com a letra em caixa alta, tá bom? O que é caixa alta, né, quando as pessoas falam por aí? Caixa alta é o R, né, aquela informaçãozinha lá das vogais. O Rzinho ou Rzão, né? Então, esse aqui é caixa alta, tá bom? O meu R ficar grande. E aqui ele está em caixa baixa, né? Que está o R minúsculo, tá bom? Aí você pergunta, Felipe, mas se eu quiser colocar todas as minhas frases, né? Se eu quiser colocar todas as minhas frases com a primeira letra maiúscula, tá bom? Como é que eu faço? Bem simples, ó. Você seleciona, né, a frase, aí vem aqui, ó, onde tem esse A com a setinha em cima para um A minúsculo. Vocês estão vendo, ó? A maiúsculo para A minúsculo. Então você vem aqui na setinha, nessa setinha lateral, clica nela para baixo. Aqui tem algumas opções, ó. Primeira letra da frase em maiúsculo, ela vai ficar só com o R, tá bom? Maiúsculo. Eu posso colocar aqui tudo maiúsculo, aí fica tudo maiúsculo. Colocar a primeira letra de cada frase, né, de cada palavra em maiúsculo, por exemplo. Aí ficou só o que a gente queria, tá bom? Bem simples, né? E bem interessante, porque às vezes você faz um texto todinho, né? Tipo, você faz um texto aqui grandão, aí você esqueceu de colocar todas as letras da primeira palavra maiúsculo, né? Então isso você vai conseguir fazer de forma mais rápida possível, tá bom? As mesmas coisas acontecem aqui com o Azão aqui, né, que eu tenho um A maiúsculo, um A minúsculo. Para que eles servem? Quando eu seleciono meu texto e clico aqui nesse A maiúsculo, ele faz o que, ó? Ele começa a
aumentar o meu texto, tá bom? Aumentar como? Se você observar aqui do lado, ele está fazendo o quê? Alterando esse número. O que é esse número? Esse número, ele é o tamanho da minha fonte, tá bom? E o que é a fonte? A fonte é o texto, ó, que eu estou escrevendo. Todo o meu texto, né, que é escrito, ele possui uma fonte. E que fonte é essa, Felipe? É essa daqui, ó. Nós temos diversas fontes aqui no Microsoft Word, onde nós podemos utilizar para trabalhar, né? Então eu posso mudar para essa aqui, ó, já mudou. Eu posso colocar essa aqui fininha, utilizar Times, né, Arial, tá bom? Todas elas são fontes, né, de textos que eu consigo manipular e consigo escolher, tá bom? Então eu posso colocar aqui qualquer tipo de fonte que eu quiser. Eu posso até mesmo baixar a fonte da internet e colocar dentro do meu documento, tá bom? Para manipular da forma que eu quiser. Então aqui eu venho, ó, eu posso selecionar a fonte, minha fonte. Eu posso diminuir aqui logo no número o tamanho da minha fonte. Ou então eu posso diminuir aqui, ou no Azinho, ou no Azão. E ele já vai me dizer, né, quais são aí as informações que eu quero manipular, tá bom? Bem simples e bem rápido. Aí aqui debaixo da fonte, né, a gente tem o seguinte, ó. A gente tem um N, um I e um S, tá bom? O que é que eles querem dizer para mim? O N, né, ele quer dizer que é negrito, tá bom? E o que é negrito? É quando você seleciona uma palavra, ou um texto completo, ou um título, ou qualquer coisa que seja, né, dentro do documento. Se você apertar ele, ele vai deixar, ó, o nosso texto um pouco mais escuro do que os outros. Estão vendo? Então eu posso colocar aqui em negrito, posso colocar o financeiro aqui itálico, tá bom? O que é o itálico? Ele vai dar uma deitadinha, né, que pode assim dizer, no nosso texto. Então ele vai deitar aqui um pouquinho nosso texto e vai dar, né, essa pequena inclinada, tá bom? E eu posso selecionar aqui agora o anual 2020 e posso colocar aqui o sublinhado, tá bom? O que é que o sublinhado fez? Colocou apenas, ó, uma lista, né, abaixo do texto. Estão vendo? Então, essa lista aqui quer dizer o quê? Que eu posso, né, colocar uma listinha só para dizer que tem alguma coisa relevante naquele documento, tá bom? É mais ou menos isso que eu quero falar para você. Ah, mas se eu quiser colocar tudo em todos, eu posso? Eu quero colocar negrito, itálico, sublinhado. Pode. Só você selecionar o texto e ir, ó, colocando. Tá vendo, ó? No caso aqui eu tirei o negrito, né? Então vou colocar agora o negrito de novo, ó. Pronto, agora negrito, ó, itálico e sublinhado no meu texto todo. Aí vem aquelas regrinhas, né, que a gente já conhece, acho que você deve ter visto com o professor de vocês no primeiro semestre do curso, que é falando sobre as regras da ABNT. Né? O que são as regras da ABNT? São algumas configurações que você utiliza para trabalhar com textos, né? Formatação de texto. Então, onde é, né, que a gente vai utilizar, por exemplo, aqui eu vou desmarcar todos agora de novo, tá bom? Eu vou colocar aqui tamanho, vou colocar fonte Times, só para vocês entenderem. Tá bom? E vou tirar aqui o negrito dela todos. Já estava sem negrito. Onde é que nós utilizamos negrito? Negrito geralmente é utilizado para títulos e inícios de parágrafos ou categorização de alguma coisa. Então aqui, por exemplo, ó, eu vou diminuir aqui o zoom, tá bom? Para a gente ver mais, um pouco mais do documento. Então aqui, se eu for colocar aqui, por exemplo, ó, eu vou fazer um relatório anual financeiro. Vou fazer o seguinte aqui, ó. Janeiro. Janeiro eu vou deixar em negrito. Por quê? Porque ele está mostrando para mim um título de alguma coisa, tá bom? Aqui eu tenho que é um relatório financeiro, mas agora que eu tenho uma subcategoria desse título, não um subtítulo, na verdade,
que eu quero mostrar. Então eu posso diminuir um pouquinho o tamanho da fonte e agora aqui começar o meu parágrafo. Só que o meu parágrafo não pode ficar em negrito, né? Então eu venho aqui, tiro o negrito e diminuo um pouco a fonte para a gente entender, né? Boto assim, em janeiro foi gasto tanto, por exemplo. Bom, aí depois tem fevereiro. Aí fevereiro, agora sim, né? Como é o novo título do meu documento, eu venho aqui, coloco negrito e coloco aqui o tamanho da fonte. E que é a mesma coisa. E tiro o negrito. E diminuo um pouquinho a fonte, tá bom? Então aqui para dizer o que? Só para mostrar para vocês que tem uma pequena organização que você pode utilizar para representar algumas coisas, tá bom? É mais ou menos assim que funciona na categorização e na formatação de arquivos. Nessas categorias, quando a gente utiliza, pronto. Madalena, onde é que a gente geralmente utiliza negrito, tá bom? O negrito, ele é muito utilizado na questão de títulos ou quando você quer dar foco em alguma coisa, tá bom? Vou colocar aqui um exemplo agora, por exemplo. Eu vou dar um exemplo agora, por exemplo. Desculpa. Assim, ó. Vamos aqui a um exemplo. Em janeiro foi gasto, vou até colocar aqui, ó, para a gente falar um pouco mais no negrito. Em janeiro foi gasto R$ 2.500. Nesse caso aqui, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso pegar essa frase R$ 2.500 e colocar um negrito, tá bom? Por que eu faço isso? Porque eu quero focar que aquela informação que está em negrito, ela é importante, tá bom? Se for algo mais detalhado ainda, eu posso até colocar aqui, por exemplo, ó, em itálico, né? E sublinhado, tá bom? Para dizer o quê? Que aquele texto ele tem um valor, né, significativo dentro do meu corpo, né? Do meu texto que eu estou fazendo, tá bom? Do meu relatório. Então, geralmente, quando você utiliza o negrito juntamente com o sublinhado e o itálico, você está descrevendo alguma informação que você quer dar ênfase dentro de um parágrafo, tá bom? Então é sempre bom ter esse pensamento de diferenciar as informações do texto. Então, por exemplo, aqui, ó, se isso aqui fosse um contrato, né, um contrato de locação, por exemplo, ó, vou continuar aqui nesse texto mesmo, tá bom? Aí eu posso colocar o seguinte, ó, vou até apagar essa parte aqui. Aí eu posso dizer o seguinte: em janeiro foi gasto R$ 2.500 aí na compra de uma geladeira, tá bom? O geladeira aqui também é uma informação importante, mas como às vezes eu posso representar só com negrito, né? Então esse aqui já vai dizer aqui para mim, ó, que quando a pessoa lê esse texto, ela vai entender, né, através de uma leitura dinâmica. O que é uma leitura dinâmica? É uma leitura que você faz meio que instantânea, apenas batendo o olho, vamos assim dizer, tá bom? Então se eu colocar aqui, ó, essa geladeira também em negrito, itálico, sublinhado, quando eu chegar aqui em janeiro, né, rapidamente eu sei o que? Eu sei que essa pessoa gastou R$ 2.500 uma geladeira. Então a gente não pode nem ler o resto das coisas, né? Que às vezes pode ser só enrolação. Se eu selecionar isso aqui e deixar sem nada, ó, apenas com o itálico, o meu texto, ó, ele vai fazer o que? Ele vai ficar um pouco mais difícil de ler. Na verdade, ó, eu vou ter que ler todo o texto para entender o que é que está acontecendo naquele relatório. Aí eu vejo aqui, em janeiro foi gasto R$ 2.500 na compra de uma geladeira.
Então, se eu tivesse aqui salvo já dessa forma, eu já consigo ver de forma mais rápida. Então, eu posso utilizar outra fonte no Word quando for fazer meu texto sem ser Arial? Pode. Você pode utilizar, né, a fonte no caso que você preferir, tá bom? Mas eu recomendo geralmente para relatórios ou para documentos mais oficiais, assim dizer, utilizar fontes serifadas, tá bom? O que são fontes serifadas? Fontes serifadas são fontes que auxiliam, né, o leitor a acompanhar o texto, tá bom? Vou até colocar aqui para vocês, ó, mostrar algumas fontes aqui do tipo serifado. Ó, fontes serifadas. As fontes serifadas, como o Arial, por exemplo, ou deixa eu abrir aqui, não sei se mais dá para ver direitinho. Vou abrir esse aqui. Ó, fontes serifadas são fontes que o usuário, assim dizendo, deixa eu aumentar aqui. Pronto. Fontes serifadas são fontes onde o usuário ele vai acompanhar o texto apenas com o olho assim, rapidamente, entendeu? Então, se você observar aqui, ó, onde tem essas marcas vermelhas, elas estão aqui para quê, né? Para dizer para o leitor, né, que vai ler o seu relatório, se você for imprimir aquela sua aula, que onde tem essa lista aqui, ele dá uma continuação da leitura. Então, para quem está lendo, fontes serifadas são mais recomendadas, né? Então, se você vai fazer um relatório financeiro, utilizar fontes serifadas é um bom uso, tá bom? Fontes serifadas como também Arial, tá bom? Essa aqui Calibre, Time New Roman ou Adobe, tá bom? Aqui você consegue já ver, ó, todas elas bem utilizadas. Ó, veja uma diferença aqui, ó, de uma fonte num relatório, por exemplo, um relatório com a fonte serifada, de uma fonte, ó, não serifada do tipo cômica, por exemplo, ó, tá essa aqui, ó. Por exemplo, vocês acham que um relatório financeiro feito nessa fonte ou feito com essa, qual dos dois aqui passa mais credibilidade, por exemplo? Se você for me dizer, né, fala assim, não, Felipe, eu vou colocar aí com a fonte serifada, né, do que com essa fonte que você colocou agora aí, ó. Esse aqui, por exemplo, parece cor de criança, né? Aquelas letras utilizadas para divertir as crianças, para fazer algum tipo de piadinha, ou para fazer algum cartaz assim mais alegre, tá bom? Então, assim, as fontes dentro desses programas de edição de texto ou mesmo PowerPoint, eles têm um grande impacto no que você quer passar para quem vai ler, né? Para quem vai comunicar, no caso a gente que está escrevendo esses textos, esses artigos, relatórios, do que para quem vai ler esse artigo, tá bom? Teve até uns casos agora interessantes, vou falar para vocês. Agora durante a pandemia, no começo da pandemia, tava rolando aquelas notas, né, do pessoal, não sei o que, o governador mandou fechar isso e aquilo. Aí as pessoas não sabiam como fazer aqueles cartazes e faziam de todo jeito. Aí acabava que colocando fontes sem serifo, né, ou fontes não oficiais para relatório. E você vê que fica um pouco estranho, né, ó, tipo uma Comic Sans dessa aqui no relatório. Você não vai dar credibilidade para um relatório feito em Comic Sans, né, porque nem parece ser um relatório de verdade, parece uma coisa mais feita por criança, tá bom? Então vamos lá, vou voltar aqui para o nosso relatório normal. Então, se você observar aqui em cima, ó, como eu estava voltando aqui, né? Eu falei para vocês, tem essas setinhas aqui, né? Ó, setinha de avançar e de voltar, né? O que é que elas fazem? Elas mostram para a gente, né, o que você quer avançar ou quer retornar. Então, fiz aqui uma coisa e não gostei mais, né? Eu venho aqui na setinha e ele vai começar a desfazer, ó, aquilo que eu tinha feito. Me arrependi, né? Queria voltar agora a ter o que eu tinha acabado de fazer. Aí eu vou na setinha para frente, ó, e ele vai agora mostrar para mim o que eu tinha acabado de fazer, tá bom?
Bem simples. Tá bom? Vamos aqui agora continuar. Aqui no Office, né, a gente consegue também trabalhar com cores de fonte, né? Então, por exemplo, aqui, ó, eu posso colocar, vamos supor, números que tem algum tipo de exponenciação. Então, eu posso fazer o seguinte, ó, aqui abaixo desse relatório eu posso colocar o seguinte: a fórmula, por exemplo, a fórmula utilizada nesse relatório foi de 2, né, elevado a 3 vezes 5, por exemplo, que dá igual a 100, né? Só colocar aqui um número aleatório. Vocês observaram que eu falei o seguinte aqui nesse texto, né? Eu falei que foi 2 elevado a 3. O que é o 2 elevado a 3? Quando eu falo o seguinte, eu quero que esse 2 aqui, ele venha, esse 3 aqui, ele venha elevado aqui para cima do 2, não é verdade? Então, como é que eu faço isso aqui, né? Não é geralmente mais utilizado em forma matemática. Se você observar aqui, ó, a gente vai ter o quê? Um x e um 2. Estão vendo? Né? Aqui só para dizer, um x aqui embaixo e um x em cima. Quando eu clico, quando eu seleciono meu texto lá e venho aqui e coloco nesse 2, ó, vocês observaram aqui que ele foi para onde agora, ó? Ele subiu o meu texto, né? Como é que estava antes, ó? Tava assim, né? Como é que tá agora, ó? Ele colocou para cima, né? Isso aqui eu posso colocar o seguinte, né? Vamos supor, até um exemplo melhor aqui pra gente colocar. Foi também, né? Foi comprado 30 metros, né, quadrados. Tá aqui 30 metros quadrados vamos colocar aqui, de piso de cerâmica. Tá bom? Só um exemplo. Quando eu falo aqui que esse 2 aqui é metro quadrado, né? Esse 2 aqui tem que ir para onde? Para cima, não é verdade? Então, bem simples, ó. Seleciono aqui o 2. Pronto, subiu já. Já tem de forma bem rápida o nosso metro quadrado sendo representado, tá bom? Isso é legal porque você pode representar, né, diversas formas possíveis. E se fosse embaixo, mesma coisa, ó, seleciono 2 e venho aqui e coloco para baixo, tá bom? Então, vou deixar aqui como estava antes, só pra gente relembrar. Beleza? Aí aqui, né, a gente tem algumas coisas aqui em cima ainda que fala sobre formatação, né? Bem simples. Então, posso colocar aqui, por exemplo, se eu quisesse colocar esse texto aqui vermelho, colocaria, né? Ficaria assim. Colocar aqui o texto em azul, também colocaria, né? Mas só se for alguma coisa que você queira fazer que seja mais personalizado. Se for para imprimir, né, deixa aí tudo preto mesmo, tá bom? Bem, é uma forma bem tranquila. Aí aqui, ó, ainda, né, agora vai ficar um pouco desconfigurado, tá bom? Eu vou mostrar aqui para vocês uma coisa que praticamente quase ninguém usa, mas ele está aqui no Office, né? Então, só para a gente ver aqui o seguinte, ó. Vocês estão observando que tem essas caixinhas aqui, né? O que é que essas caixinhas aqui representam, né? Elas mostram para a gente o seguinte, ó. Estilo de formatação rápido. Para vocês, eu não recomendo utilizar, tá bom? Eu acho um pouco feio essas formatações. Eu acho melhor fazer a nossa própria formatação, que a gente tem mais controle sobre isso. Então, se você clicar aqui, ó, nelas, ó, ela vai formatando, ó, tá vendo? Vai colocando umas coisas meio esquisitas, né? Ó,
vai deixando meio esquisito as coisas. Não recomendo, eu prefiro deixar sem formatação aqui no começo, é normal. Já ficou até estranho já. Vou voltar aqui tudo pro início novamente, como estava antes, ó. É porque fica mais bonitinho, tá bom? Eu prefiro fazer a nossa própria formatação para ter esse controle melhor, tá bom? Então aqui ainda, ó, vamos voltar aqui para a caixa de formatação de texto. A gente tem o seguinte, ó, se eu selecionar todo o meu texto, eu posso, no caso aqui ele já está, né, alinhado à esquerda. Então eu colocar aqui o mouse em cima, eu posso também, ó, centralizar, né? Como também eu posso alinhar à direita e posso justificar. Se você observar aqui o justificar, ó, ele praticamente não mudou nada do que estava antes lá na minha normal, né? O que é que cada um faz? Se você observou aí, esse aqui alinha todo o texto à esquerda, esse aqui centraliza, esse aqui alinha à direita, esse aqui centraliza, ele meio que dá uma justificada, né? Que é o que? Alinhar o meu texto ao padrão que eu estava antes. Então aqui, por exemplo, se eu fizer o seguinte, ó, se você observar que esse texto, ó, que ele está maior, ele está quebrando linha, ele pode ser justificado, ó. Não sei se você notou, mas ele deu um leve espaçamento bem aqui, ó. Tá vendo, ó? Por que que ele faz isso? Porque eu estou justificando esse texto. Então, muita gente por aí faz o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui um parágrafo, pelo menos umas 4 linhas, tá bom? Esse, aí, vamos colocar aqui. No início de janeiro, né? Bem rapidinho. Foi comprado algumas mercadorias para repor o estoque. Deixa eu diminuir aqui. Repor o estoque e, né, para que pudéssemos